Pessoal do primeiro ano, no Olá Oficial, professor Tiago aqui, para mais uma aula de matemática. Mas antes disso, fica o meu abraço e o meu incentivo para que vocês persistam, né, nesse estudo. Não importa o método, não importa a forma, importa é saber que você tem conteúdo para aprender, para somar na sua vida, muito mais do que passar de ano, muito mais do que tirar uma nota boa, mas sim guardar conhecimento. E isso é valioso demais. Bom, aqui na nossa função de segundo grau, nós vamos pegar algumas informações interessantes também. Tem um item bem peculiar que é o vértice. A parábola tem um vértice, certo? E nós vamos ver algumas características dela e o que ela nos ajuda. Ó, vamos começar com as coordenadas desse vértice, tudo bem? Então eu tenho aqui duas parábolas com duas concavidades. Então eu tenho um vértice, tá vendo aqui? A parábola tem esse vértice, que no caso dessa com concavidade para cima, ela determina o mínimo da função, certo? Ela não desce menos que isso aqui. Enquanto que essa com concavidade para baixo, esse vértice vai determinar o ponto máximo dela. Mas eu tenho como calcular as coordenadas dessa parábola, desse vértice, perdão. Então, as coordenadas de um vértice tem x, então seria o x do vértice, e tem o y do vértice. As fórmulas que eu preciso são essas daqui, olha. X do vértice é menos b, o coeficiente b, né? Sobre 2a. Enquanto que o y do vértice vai ser menos delta, lembra do discriminante da equação de segundo grau? Menos delta sobre 4a. Então, com essas duas fórmulas, eu consigo identificar o meu x do vértice e meu y. Então, vamos tentar utilizar esse exemplo. Deixa eu guardar essas minhas informações bem aqui. E vamos aos cálculos. Bom, x do vértice. X do vértice. Se você for lembrar, o coeficiente b é esse menos 12 aqui. Então, fica menos 12 sobre 2 vezes a. O coeficiente a é esse que está ligado ao x quadrado, que no caso é 1. Então, aqui o meu x do vértice deu menos com menos, vai dar mais 12 sobre 2, deu 6. Então, eu tenho meu x do vértice 6. Deixa eu colocar aqui, ó, x do vértice 6, muito bem. Bora calcular o y do vértice, então, dessa parábola. Y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Então, menos delta é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Isso tudo sobre 4a. Lembra disso? Então, ficou o que aqui? B ao quadrado. O b, você viu que era menos 12, né? Então, menos 12 ao quadrado vai dar 144. Não importa se o sinal é o número negativo, mas quando ele vai ao quadrado ele vira positivo. Então, 4 vezes o a, vimos que o a é 1 e o c vale 30, ali na função. Tudo isso sobre 4a. Então, 4 vezes 1. Muito bem. Então, lá em cima, bora ver como é que vai ficar. Sem brigar muito com a questão, né? Aqui, menos 4 vezes 1 vezes 30 vai dar menos 120. Então, 144 menos 20 vai dar 24. Então, menos, então, y do vértice, o menos lá de fora, 24. Isso tudo sobre 4. Então, o y do vértice deu menos 6. Tudo bem. Então, olha lá, vou trocar aqui. Y do vértice, menos 6. Então, essa seria a fórmula de nós calcularmos x e y do vértice, as coordenadas. Tiago, e se eu não lembrar dessas fórmulas? Tem um método um pouco mais complicado, mas que vale a pena. É você calcular as raízes da função. Né? Você iguala a função a zero, o y igual a zero, né? Calcula as raízes. As raízes vão ser exatamente esses dois pontos. E aí você tira
a média entre esses dois pontos. Tipo, aqui, se esse ponto for 4, por exemplo, e esse ponto for 8, aí você vai tirar a média, ou seja, 4 mais 8 dividido por 2, e vai dar 6. E é desse jeito que acontece mesmo. Você calcula as raízes e depois tira a média. Você já tem o valor do valor de x, do vértice, é só trocar x aqui na função e você descobre o valor de y. É um jeito mais difícil. As fórmulas vêm para facilitar a sua vida. Bom, conjunto imagem é um conceito bem simplificado. O que é imagem? É justamente esse eixo y. Dá para perceber que toda a parábola, se ela for espelhada ou se for jogada uma sombra, né, no eixo y, a imagem vai ser somente essa parte aqui, até o infinito, porque a parábola vai lá para cima. Para baixo não tem nada, não tem gráfico para baixo. Então, a imagem vai ser a partir... se eu posso escrever, olha como é que vai ficar. A imagem vai ser um y pertencente aos reais, tal que esse y ele tem que ser maior que o y do vértice, porque aqui vai ser o y do vértice. Então, todos os números maiores que o y do vértice vão ser conjunto imagem. De forma análoga, se esse aqui for o y do vértice, né, nessa outra parábola, o meu conjunto imagem já é o contrário, porque eu não tenho gráfico para cima. Então, aqui a imagem vai ser um y pertencente aos reais, tal que esse y tem que ser menor ou igual ao y do vértice. Aí depende muito da concavidade, mas não é difícil não. Por exemplo, o que nós vamos perceber nesse item anterior aqui, nesse exemplo? O meu y deu menos 6. Então, como é que seria a imagem? Já que a concavidade está para cima, eu diria assim, naquele exemplo ali assim, né? A imagem é um y pertencente aos reais, tal que y tem que ser maior ou igual a menos 6, certo? Todos os números que são maiores ou iguais a menos 6 entram no conjunto imagem. Simplesmente isso. Dificuldade nenhuma, né? Para fechar nossa ideia aqui, vamos ver a questão de um esboço de parábola. Isso aqui é importante pra caramba, para auxiliar você. O que nós precisamos saber aqui? Primeiro, a concavidade. Dá para perceber que o A ele é positivo, certo? Deu para perceber? É um 1. Se fosse menos 1, qualquer número negativo aqui na frente do x², aí já daria para saber que a concavidade é para baixo. Mas no caso aqui não, a concavidade é para cima. Ó, viu? Quando as coisas estão positivas, nós estamos alegres, certo? Tudo bem. Isso aqui já ajuda. A segunda coisa que a gente tem que fazer é calcular as raízes da função. Então, eu vou pegar esse x² menos 6x mais 8, que é a função, e igualar a zero, para descobrir as raízes da função. Bom, aqui você vai lembrar dos valores de A, B e C. 1 é o A, menos 6 é o B, 8 é o C. E aí você vai fazer essa equação de segundo grau, mas, tudo bem. Quais são os valores de x' e x² que vão ser gerados aqui? Se você quiser brigar depois com essa equação, é bom treinar, mas vai resultar em 2 e 4, tá? Descoberto esses dois valores, que eu vou colocar bem aqui, ó, x' é 2, x² igual a 4, eu já sei quais são os pontos em que a parábola corta o eixo x. E aí eu já estou construindo a minha função. Então seria o ponto 2 e o ponto 4. Certo? Já poderia até tentar me aventurar para fazer essa parábola. Mas vamos lá. Depois de feito isso, eu calculo o x do vértice e o y do vértice. X do vértice, menos b sobre 2a. Então, menos, aí o b lá é menos 6 sobre 2 vezes a. Então, descobri que
menos 6 vezes menos vai dar 6, 6 sobre 2 dá 3. Então, o x do vértice é 3. Tudo bem. Já descobri um item a mais. 3. E o y do vértice? Y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, menos b ao quadrado, 36, que o b é menos 6, né? Menos 4 vezes 1 vezes 8 sobre 4a. 4 vezes 1. Tudo bem. 4 vezes 8 vai dar 32. Então, menos 32. 36 menos 32 dá 4. Com o menos da frente, menos 4 sobre 4. Então, aqui deu menos 1. Então, o y do vértice deu menos 1. Muito bem. Então, já tenho o y do vértice. Deixa eu dar uma ponteada aqui. E exagerar um pouquinho aqui. Então, esse aqui é o vértice. Que ele tem as coordenadas 3 e menos 1. Já tenho 3 pontos. Falta 1. Eu pego a função e faço x valendo 0. E aí vai me resultar no seguinte. Y igual a 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0, mais 8. Toda essa minha conta, 0 ao quadrado vai dar 0, 6 vezes 0 dá 0. Sobrou só 8. 8 é um terceiro ponto. Que no caso, onde é que está esse ponto, Thiago? Esse ponto está bem aqui, ó. É o ponto que ele corta o eixo Y. E eu vou tentar... rapaz, ficou feio mesmo. Deixa eu refazer que vale a pena. Vou fazer o meu menos 1 bem aqui. Para o vértice da parábola ficar bem... vou trocar até de caneta aqui para ficar melhor. Ó a minha parábola. Ó a minha parábola. Então, logicamente, se eu tivesse com um gráfico milimetrado, a parábola ia ficar mais bonitinha. Mas olha só, eu precisei só de 4 pontos. Das raízes. Eu já sabia que a concavidade ia ser para cima por causa do valor de A. Achei as duas raízes, 2 e 4. Calculei as coordenadas do vértice e vi onde que ele cortava o eixo Y. Com esses pontos é suficiente para traçar a parábola. Então, dedique nisso, dê uma olhada no livro e faça exercícios. Vai ser importante para absorver esse conteúdo. Até!